Olá, bem-vindos todos e todas ao podcast Código Aberto, conversas sobre o direito privado, o podcast que conecta o direito às transformações do nosso tempo. Nosso projeto é uma iniciativa de extensão do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins, campus de Anópolis, e conta com a participação de estudantes bolsistas e voluntários vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciativa à Extensão PIBIEX. Hoje nós temos participações mais que especiais. Nós recebemos aqui a nossa querida professora Gisele, a nossa pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Unitins e o nosso diretor de Extensão, professor Fredson, para conversarmos sobre o papel social da universidade, os desafios e as conquistas das ações extensionistas e as perspectivas de futuro da extensão universitária no Tocantins, mas, sobretudo, na nossa querida Unitins. A professora Gisele, ela é doutora em Contabilidade e Administração pela FUCAP, ela é mestra em Gestão e Desenvolvimento Regional, especialista em Didática do Ensino Superior, especialista em Turismo e Hotelaria, ela é bacharel em Ciências Contábeis, docente efetiva da Universidade Estadual do Tocantins, vinculada ao curso de Ciências Contábeis do campus Augustinópolis, e ela é nossa querida pró-reitora de Extensão. Já o professor Fredson, ele é graduado em Ciências da Computação pela UFT, tem MBA em Gestão de Tecnologia da Informação pela Faculdade Albert Einstein e é mestrando em Modelagem Computacional de Sistemas pela UFT e atualmente é diretor de Extensão da Unitins. Professor, sejam muito bem-vindos ao podcast. Inicialmente, nós gostaríamos de ouvi-los em suas considerações iniciais e impressões sobre a importância do tema que nós vamos discutir hoje. Bom dia, professor Danilo. Bom dia aos nossos estudantes extensionistas. E primeiro eu gostaria de parabenizá-los, pelo projeto. É um projeto importante que o curso de Direito e o campus de Anópolis tem desenvolvido e tem trazido aí um alcance muito expressivo. E hoje nós iremos falar sobre extensão universitária, que está muito ligada com a missão da universidade e é o que fortalece o tripé, que sustenta a universidade, que é sustentado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Então eu espero que nesse nosso bate-papo a comunidade e todos que acessarem esse conteúdo, eles possam entender um pouco mais sobre o que é extensão, como fazer a extensão e a importância dela para a universidade, para o nosso estudante e também para toda a comunidade, Então, eu acredito que vai ser um bate-papo bem produtivo. Isso. Olá a todos os ouvintes do podcast Código Aberto. Professor Danilo, obrigado pelo convite para estarmos aqui com vocês, Matheus, André, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí dentro do nosso programa PIBIEX, que a gente tem um carinho enorme. Professor Danilo sempre muito empolgado quando fala de extensão e isso a gente acredita muito que nos campos, na ponta realmente onde acontece o ensino, a pesquisa e a extensão é de extrema importância para o desenvolvimento. Bom, a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência sobre extensão universitária, falar um pouco sobre as ações que a gente tem tido dentro da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários. É importantíssimo estar aqui com a nossa pró-reitora para que a gente possa compartilhar essas ideias. A gente trabalha ali tão próximo, tantos debates, tantas evoluções a respeito de extensão universitária e de como fazer todo esse movimento dentro da comunidade tocantinense, dentro da nossa Unitins, e agora com essa ação de extensão de um podcast, a gente pode alcançar o mundo, Então, a gente espera muito que esse podcast chegue a todos os cantos, que a gente entenda o que é extensão universitária, que a gente possa agregar em outras instituições e em outras ações também que estão desenvolvendo extensão universitária. Então, estamos aqui para conversar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre as nossas ações, principalmente.
Professores, sejam muito bem-vindos. Para começar, em termos práticos, os senhores poderiam nos explicar o que seriam atividades de extensão e como elas se diferenciam do ensino e da pesquisa dentro da universidade? E, afinal, qual é o papel da extensão dentro da universidade, dentro da missão institucional da Unitins? Certo. A extensão, de uma forma bem didática, é todo o conhecimento acadêmico que é produzido ali no âmbito da universidade e que ele é conduzido, direcionado e ele alcança a comunidade. Já o ensino, nós podemos entender que é aquele conhecimento mais focado ali dentro da sala de aula. É aquela rotina de aulas, enfim, aquilo que acontece ali dentro da sala de aula. E a pesquisa é todo aquele conhecimento que gera ciência. No geral, tudo que a universidade produz no ensino, por meio do ensino, por meio da pesquisa, é conduzido por meio dos nossos estudantes, com o apoio dos nossos docentes, é conduzido até a comunidade. Ou seja, é como se a extensão ela fosse a ponte, né, que liga a universidade à sociedade. E aí a gente consegue, por meio de todo esse conhecimento que é adquirido ali no dia a dia das atividades acadêmicas, nós conseguimos chegar nessa comunidade, nós conseguimos entender quais são as problemáticas, dialogar com essa comunidade e, por meio desse conhecimento, levar soluções e melhorar uma situação, problema que aquela comunidade enfrenta. Nós podemos levar a solução de um processo, né, que uma determinada instituição enfrente de problema. Então, a extensão ela gera esse conhecimento e colabora, né, de forma muito consistente, assim, com muito conhecimento com essa sociedade, que tanto precisa, né, desse apoio da universidade. Falando, só complementando o que a professora Gisele falou, né, a gente tem algumas palavrinhas-chave aí, né, que a professora Gisele citou, né, mas que é importante a gente deixar isso realmente para que todo mundo tenha ciência em algumas questões bem básicas. Primeiro, a professora Gisele falou de comunidade externa. Não existe extensão sem envolvimento direto da comunidade externa, sem um impacto real na comunidade externa. E aí, a comunidade externa, a gente fala, como exemplo de vocês aqui no campus de Dianópolis, o território de Dianópolis e região. A gente precisa envolver diretamente essa comunidade. A segunda questão, e isso a gente vê muito lúcido aqui dentro do podcast, são os acadêmicos como protagonistas da ação. Então vocês, os acadêmicos, eles precisam ser protagonistas da ação. O professor Danilo, qualquer professor orientador das ações de extensão, eles são orientadores do que vocês precisam desenvolver, mas as ações realmente são desenvolvidas por vocês. Isso é de extrema importância também a gente deixar bem claro. Outro ponto extremamente importante é a dialogicidade. O que significa essa palavra difícil que às vezes o professor Fredson gosta dessa palavra? Ele abre a boca e já fala dialogicidade. A intenção é que a gente realmente dialogue com a comunidade externa. A gente não entende, não tem todas as soluções dos problemas da comunidade. E a comunidade também tem muito conhecimento lá dentro. Talvez não o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento das gerações que foram passadas ali. E a universidade também pode aprender com a comunidade. E principalmente, né, isso é falado muito pela nossa alta gestão. A gente precisa, e a Unitins está cumprindo seu papel de transformar vidas dentro do Tocantins, né, e de todo o Brasil, na verdade. Então a gente precisa impactar socialmente o território onde a gente está. Então cada campus, cada polo de educação à distância, a intenção de desenvolver a extensão universitária lá é impactar e mudar socialmente a realidade daquele território. Eu gostaria até de fazer não está no script, não está no roteiro, mas eu sempre tenho falado para os meus alunos extensionistas. Nós temos duas ações de extensão esse semestre no PBX, da importância da extensão e, sobretudo, de que são eles que têm que brilhar. Hoje eu só estou
há até um papel mais central logo no início, de todo orientador, de todo professor, mas ele depois vai ficando do lado, que é para que os alunos possam brilhar, né? E posso dizer com muita tranquilidade, professores, que eles estão a cada dia melhorando, se tornando protagonistas da vida deles e protagonistas da profissão que eles optaram em ter, né? Nessa difícil decisão. Então, muito obrigado por essas palavras. Eu gostaria apenas de enfatizar que esses alunos da extensão no campus de Higienópolis, não só os meus extensionistas, mas os extensionistas de todos os demais professores orientadores, contribuem dessa forma, com esse olhar generoso que vocês falaram aqui, né, de que os alunos brilhem, né? Vou passar aqui, voltar aqui para o Matheus, para a gente voltar para o script. Só para complementar também, professor Danilo, eu acho que, além de protagonistas das ações, a gente tende muito a desenvolver uma aprendizagem, uma geração de conhecimento junto à comunidade, e a gente percebe isso no dia a dia, nos resultados que a gente vê dentro da extensão universitária, que esses acadêmicos saem profissionais mais humanizados, que eu acho que é isso que o mundo precisa. A gente precisa muito de conhecimento, de ciência, tecnologia, de inovação, mas a gente precisa de muitos seres humanos. Então, acho que a extensão traz isso para dentro da universidade também. Professores, no viés da resposta que os senhores apresentaram, poderiam nos explicar como que a extensão contribui de forma prática para a união da universidade com a comunidade, e como essa ligação entre a comunidade e a universidade contribui para a formação cidadã do estudante? Certo. A extensão, ela aproxima a universidade da comunidade. Então, é quando nós conseguimos, enquanto universidade, ultrapassar os muros da universidade e se aproximar e gerar essa relação com a comunidade externa. A formação cidadã, ela é construída, ela é concretizada a partir desse exemplo que o professor Fredson trouxe agora, porque quando o nosso estudante, ele conhece o território, quando ele vivencia a realidade daquela comunidade, quando ele passa por essa experiência de troca de conhecimento, ele se torna um ser humano mais humanizado, mais empático. Ao mesmo tempo, ele trabalha outras habilidades, como melhora da comunicação, ele consegue entender, ter um conhecimento de qual território ele está inserido e quais as demandas desse território. Então, essa formação cidadã, ela vai se concretizando a partir dessa experiência, dessa vivência do estudante com a realidade local, né? Naquele território ali onde ele está inserido. Matheus, eu vou citar um exemplo bem claro. A gente acabou de executar realmente a Semana de Ciência e Tecnologia do ano de 2025 e eu sempre gosto de conhecer todos os trabalhos e de ouvir dos estudantes, né, os resultados que trazem para a vida deles, principalmente, né? E por coincidência, né, depois eu nem participo da avaliação final realmente, mas por coincidência essa acadêmica de medicina do campus de Augustinópolis, ela ficou em segundo lugar no colóquio, né? E é interessante, por exemplo, ela teve as aulas, né, sobre saúde da mulher dentro de sala de aula, nos laboratórios que a Unitins disponibiliza. Ela pode ter pesquisado em artigos científicos quais são as tendências relacionadas à saúde da mulher e tudo mais. O projeto de extensão dela era levar a educação em saúde da mulher para as comunidades rurais de Augustinópolis. Então ela foi num povoado, esse povoado tem mais de 20 assentamentos ao redor dele. Então ela levou a educação em saúde da mulher para essa comunidade. Ela teve alguns relatos, né? Então o conhecimento que ela adquiriu em sala de aula, ela conseguiu sair dos muros da universidade e conseguiu levar para a comunidade esse conhecimento. Um relato que ela deu, por exemplo, que disse que tinha mulher que não conhecia o próprio corpo.
Tem gente que acha que o podcast de direito é tudo igual, mas aqui o código é aberto. E o microfone às vezes também. Entre uma audiência e outra, o direito está sempre em movimento, e a gente também. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui o conhecimento não prescreve, mas o prazo de assistir sim. E aí no final eu só perguntei assim, tá, e além do conhecimento que você adquiriu estudando, porque ela precisou estudar também para levar como que ela ia levar para pessoas que às vezes não conhecem o próprio corpo, né? O que isso agregou na tua vida mesmo, não no seu eu profissional, para a tua vida? Ela falou, eu não conseguia explicar nada para ninguém, eu mal me comunicava com as pessoas, eu não conseguia falar em público. E ela apresentou o trabalho dela tão bem que eu falei, então a extensão já conseguiu alcançar o seu objetivo. Mudou a realidade do território, porque as pessoas foram impactadas pela ação, a aluna precisou pesquisar, teve a parte de ensino toda que a universidade teve, e ela foi impactada de uma maneira mais humana, o comportamento dela vai mudar, porque a comunicação muda a vida das pessoas, e assim por diante. Então a extensão universitária é isso, é juntar todo esse aparato de ensino, de conhecimento, de pesquisa que a universidade tem, a gente realmente transpor. Muitas vezes, além da universidade ir até o território, a gente também precisa derrubar esses muros da universidade para que o território venha para a universidade. Então, muitas e muitas vezes, a gente também precisa trazer a comunidade para dentro da universidade. Fazer algumas ações de dentro da Unitins compreendem cursos que são feitos dentro dos campos. Então, a gente traz uma comunidade escolar para dentro, a gente traz uma comunidade tradicional para dentro da universidade para ensinar algumas questões que estão ali dentro e só os estudantes têm acesso, como ensino superior, mas que a comunidade também pode ser impactada com aquele conhecimento. Então, é uma via de mão dupla e a universidade realmente se envolvendo por completo com a comunidade, com o poder público, com em qualquer âmbito que ela possa agregar ou ser agregada, porque quando o acadêmico, quando o professor desenvolve essas ações, há também a ideia de que o acadêmico é impactado, não só a comunidade, não só o território. Em outras palavras, nós podemos entender que a extensão ela quebra paradigmas, muda comportamentos, gera conhecimento e transforma realidades. E o que está muito ligado diretamente com a missão institucional. É muito bom falar sobre extensão universitária, né? É vida, como o Fredson estava falando ontem, é movimento, né? Professores, nessas atividades extensionistas e nesse movimento importante da extensão, recentemente a Unitins reativou o Observatório de Direitos Humanos e a iniciativa da Escola também de Conselhos, que é um espaço de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, é um desaguar, né, do ensino e da pesquisa à comunidade externa, à sociedade tocantinense, à sociedade do território em que estão os campos e ao Brasil e também ao mundo, porque nós também somos modelo para o mundo em muitas das nossas atividades extensionistas. Poderiam nos contar como surgiu essa iniciativa de reativar o observatório e a iniciativa também da Escola dos Conselhos e quais são os principais eixos de atuação desses dois importantes movimentos da extensão universitária na Unitins? Bom, são duas ações realmente que brilham os nossos olhos, né, dentro da universidade. Vou falar em partes realmente. O observatório, né? A gente tem um programa desenvolvido dentro da Unitins, institucionalizado dentro da Unitins, chamado Núcleo de Estudos em Direitos Humanos, né, o NEDI, que ele executa muitas ações, representa a universidade em vários conselhos e comitês estaduais e nacionais relacionados a direitos humanos. Algumas atividades que são executadas anualmente, como a Semana de Direitos Humanos da Unitins, como o Cine Escola, então são vários caminhos que a gente percorre para realmente desenvolver as ações do Núcleo de Estudos em Direitos Humanos. Um desses caminhos é o observatório. Ele estava
em stand-by por algumas questões relacionadas à coordenação mesmo, né? Alguém que tome a frente dessa ação do observatório, mas agora a gente está reativando. E a ideia do observatório, o eixo principal do observatório é compilar dados sobre ações que são executadas em relação a direitos humanos. Tanto dentro da universidade, então se a gente for olhar ensino, existem disciplinas que têm viés relacionado a direitos humanos, aos direitos mais básicos que a gente tem dentro da universidade. A gente tem pesquisas relacionadas a direitos humanos e a gente tem ações de extensão também relacionadas a direitos humanos. A acessibilidade, a igualdade racial, a igualdade étnico-racial, a trabalhar com as minorias e assim por diante. Então, realmente, a gente tem um conjunto de ações e o Observatório de Direitos Humanos ele vem para compilar os dados que essas ações geram. Então, quantos da comunidade quilombola foram impactados com as ações de direitos humanos dentro da Unitins? Então, dentro da Unitins, e a gente também tem o papel de compilar os dados do Estado como um todo. Então, recentemente, em algumas conversas, por exemplo, com o secretário de Igualdade Racial do município de Palmas, eles têm um conjunto de números. A intenção é que a gente traga esses números para dentro do observatório também, para servir a gente traga para dentro do observatório e torne isso público também. Então, ao tornar isso público, o que a gente espera? A gente espera que esses dados sejam utilizados por outros pesquisadores no mundo, ao redor do mundo, porque vão estar publicizados. A gente espera que outras ações de extensão utilizem esses números para encaminhar para onde elas devem ir. A gente espera que docentes dentro da sala de aula, dentro de ambientes de aprendizagem, utilizem esses dados também para falar um pouco sobre direitos humanos, sobre tudo que envolve essa questão dentro do estado de Tocantins. E, além disso, a gente também tem a visão de que esses dados eles podem servir como base para criar políticas públicas relacionadas a direitos humanos, em estados, em municípios dentro do estado de Tocantins. Então, a gente precisa realmente, a gente está reativando o observatório. A intenção é a gente começar a agregar esses dados, a gente criar uma plataforma virtual para disponibilizar esses dados para a comunidade como um todo. Então, o observatório tem esse viés muito forte de agregar dados e publicizar isso. E só contribuindo com o que o professor Fredson trouxe, nós observamos que dentro da universidade e no território tocantinense, muitas ações que envolvem os direitos humanos, elas acontecem diariamente. Muitas instituições que são parceiras, elas já têm muito dado consistente e nós entendemos que por meio do observatório, a universidade vai conseguir compilar, como o professor bem pontuou, né, e trazer de forma mais estruturada esses dados, né, buscar todas essas ações que estavam feitas de uma forma mais solta, né, no ambiente da universidade e fora dela. E nós teremos agora, né, a partir da execução e das atividades que o observatório vai desenvolver, esses dados, né, dentro da instituição para poder subsidiar pesquisadores, estudantes, enfim, tanto no Brasil como fora do Brasil. E nós pedimos aos professores, aos estudantes, às instituições do Estado do Tocantins que colaborem com o Observatório. O Observatório de Direitos Humanos, ele tem um e-mail, né, de contato, que as pessoas, a comunidade acadêmica, ela pode sinalizar: olha, nós desenvolvemos no campus de Higienópolis uma ação, né, que envolveu direitos humanos e é importante que conste como dado aí no observatório, e nós estaremos recebendo todas essas informações e vamos precisar dessa colaboração da comunidade para estar sinalizando, porque como a Unitins cresceu muito, hoje nós estamos
em vários municípios do estado do Tocantins. E se a comunidade acadêmica não colaborar, nós não vamos ter noção de tudo que está acontecendo ali no dia a dia, porque são atividades que acontecem simultaneamente, né? Enquanto Dianópolis está aqui produzindo esse podcast, mas nós temos um polo doutor-graduado, um outro campus da Unitins também produzindo outras atividades importantes e que a gente quer compilar, né? Sim. A gente quer mapear e quer trazer esses dados para depois torná-los públicos, né? Só lembrando também que a Unitins ela tem parceria com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, onde esses dados que a gente vai compilar dentro do nosso observatório, eles também serão levados para o Observatório Nacional, o Observa DH. Então, eles vão compor essa base de dados nacional relacionadas a direitos humanos, né? E às vezes, professora Gisele, professor Danilo, Matheus e André, às vezes a gente pode achar que direitos humanos, o que realmente é direitos humanos, né? E a gente às vezes cita coisas bem básicas, né? Dentro da universidade, a gente tem alguns núcleos que trabalham a acessibilidade, né? De nossos acadêmicos, de pessoas que visitam a universidade como um todo. Isso é uma ação de direitos humanos. A gente tentar dar igualdade para que todos possam ter acesso à educação superior. Então, são coisas, não precisa também ser algo exorbitante, coisas pequenas que a universidade já faz no dia a dia. Quantos alunos a gente atende que necessitam de acessibilidade, que a Unitins disponibiliza disso e que através dessa acessibilidade os alunos conseguem alcançar o nível superior. Então, isso é direitos humanos também. Voltando, e a Escola de Conselhos? Como estamos? Que ideia é essa? Poderiam trazer para nós essa informação? A Escola de Conselhos ela funcionou já dentro da Unitins até o ano de 2017. Né? Ela foi desativada por conta de falta de fomento, realmente, e de políticas públicas relacionadas à escola. A intenção da Escola de Conselhos, inicialmente, é formar, dar um grau de formação para todos os atores do sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. Então a gente estava lá dentro da extensão, tranquilo, todo mundo. O Ministério Público bateu em nossa porta. Sem ter o que fazer, sem nenhuma ação. Tranquilo, sem nenhuma atividade. Cuidando de nossa vida, e o Ministério Público bateu na nossa porta e nos provocou, né, nos instigou a reativar a Escola de Conselhos. Então, a partir daí, a gente, dentro da Pró-Reitoria, montou uma equipe, trabalhamos com um convênio junto ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, junto também ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a gente acabou sendo aportado com fomento externo, né, do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que a gente possa desenvolver as atividades. Então, a intenção da Escola de Conselhos é formar todos esses atores, conselheiros tutelares, conselhos municipais do direito da criança e do adolescente, assistentes sociais, psicólogos, que trabalham em toda a rede de proteção da criança e do adolescente nos 139 municípios do estado do Tocantins. Então, de primeira mão, a gente não vai nos 139 municípios, mas a gente separou o estado em 7 regionais, inclusive Dianópolis é a sede da Regional Sudeste. Aqui em Dianópolis, eu acho que compõe 19 municípios. A gente tem o objetivo de formar 209 atores do sistema de garantia de direitos aqui dentro da Regional de Dianópolis. E assim se estende às outras 6 regionais. Então é importantíssimo, essas formações elas vão acontecer no ano de 2026, mas a intenção é que essa escola seja contínua daqui para frente, traga realmente formação para esses atores que às vezes se veem fragilizados em relação ao fluxo realmente que deve ser seguido para a proteção da criança e do adolescente. Além da formação para esses atores, a gente também quer entregar, né, fazer pesquisa relacionada à situação. A gente sabe que
as situações não são homogêneas dentro do estado do Tocantins. A realidade que tem aqui no Sudeste não é a mesma que tem no Norte do Tocantins, de problemas relacionados à criança e adolescente. Então a gente tem a ideia também de fazer esse levantamento de informações para que sirvam como base para a gente fazer novas formações mais direcionadas para áreas regionais. E além disso também a gente tem a ideia de entregar um produto acadêmico, um fluxo padrão de atendimento para a proteção da criança e do adolescente dentro do estado do Tocantins. A gente tem a escola, né, essa equipe que está engajada dentro da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, mas a gente também tem um conselho gestor de governança dessa escola, formado por representantes diversos de toda a rede de proteção da criança e do adolescente, como Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Cidadania e Justiça, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas também, que faz um trabalho exemplar relacionado à proteção da primeira infância. Então a gente tem um conjunto de atores que estão trabalhando em relação à governança dessa escola para que a gente realmente dê formação, para que a gente faça pesquisa e para que a gente realmente entregue para a sociedade tocantinense uma rede formada, preparada para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, mais uma vez, a universidade, né, a Unitins, ela cumprindo o seu papel dentro da sociedade tocantinense e para o mundo também, porque essas crianças a gente tem a noção de que não vão ficar só aqui no Tocantins, né? Vão ganhar o mundo realmente como cidadãos preparados para esse mundo. Então, essa formação ela tem 5 módulos inicialmente, mas depois dos estudos que a gente fizer dentro de cada regional, a intenção é de fazer coisas mais específicas dentro de cada região. E o quanto que é importante essa estruturação do fluxo de atendimento que a escola está propondo, porque o que a gente observa muito é que às vezes acontece a situação problema, aquela pessoa ela busca ajuda num setor, num departamento errado, e aí aquela demanda ela fica ali parada e não é solucionada. Então, quando traz esse entendimento e define esse fluxo, essa demanda ela vai ser direcionada para aquele setor que realmente vai dar direcionamento e vai chegar numa solução daquela situação. Então, eu acredito que o fluxo ele vai trazer essa clareza para a própria comunidade, que não tem esse conhecimento, né? E isso é muito comum em todas as regiões do estado e talvez até a nível de Brasil mesmo. Então, quando eu vi que o projeto está propondo essa parte do fluxo, me agradou muito, né? Porque eu acredito que vai ajudar muito, né, a trazer a resolutividade mesmo para as situações, problemas que acontecem aí no dia a dia, né, e que afetam aí os direitos da criança e do adolescente. E a Escola de Conselhos, ela é só um dos muitos projetos e das várias possibilidades que a universidade pode contribuir com a sociedade. Então, nós estamos abertos, enquanto universidade, enquanto Pró-Reitoria de Extensão, a receber demandas, né, a sermos provocados pela sociedade, pelas instituições, pelos órgãos do Estado, a pensar propostas que venham de encontro ao interesse, né, às demandas da sociedade. Então, estamos à disposição e esperamos aí receber mais demandas para estarmos nesse movimento aí de colaboração contínua. Inclusive, em reunião com o poder público, com a rede de proteção da criança e do adolescente daqui do município de Dianópolis, a gente já foi provocado, né, de pensar formações para os outros conselhos. Então, toda cidade, todo estado, na verdade, ele tem outros conselhos que não é apenas da criança e do adolescente. Sim. Temos o conselho do idoso, da pessoa com deficiência, da diversidade. Então, tudo isso, todos esses conselhos, eles também podem ser formados através, né, da universidade, em parceria com o Ministério de Direitos Humanos, com a parceria do Poder Público do Estado do Tocantins.
e assim por diante. Então, a gente já está recebendo um pouco dessas provocações, né, professora Gisele? Sim. E a intenção nossa é internalizar essas provocações, entender por onde a gente pode começar para que a gente possa atender aí por completo a sociedade tocantinense. Sobre a ODS, sabemos que a Unitins ela é signatária da ODS na Agenda 2030 da ONU. E como que se deu essa adesão e de que maneira a universidade ela vem incorporando nas suas práticas extensionistas? E já completando, quais os frutos concretos que devem ser observados dessa adesão? Se já temos em projetos com impacto social ou reconhecimento institucional? Assim, as ODS elas já contemplam o planejamento e a estruturação dos nossos projetos. Então, ela já faz parte desse fluxo de projetos. Então, a gente já orienta que toda ação, na hora de ser estruturada, que ela já faça essa reflexão e já relacione, né, essa ação com os ODS, e isso já faz parte das nossas práticas de gestão também. Isso. A Agenda 2030 da ONU é uma agenda que a Unitins abraçou, né? A ideia de que ninguém pode ser deixado para trás, a Unitins leva em consideração em todas as ações de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão. Então, a gente alcançar todos os 17 objetivos internacionais, né? O Brasil também é signatário do objetivo 18, né, de igualdade étnico-racial. A gente trabalhar isso dentro das nossas ações foi uma causa que a Unitins abraçou. O que a gente tem feito mesmo dentro da Pró-Reitoria de Extensão? Outras pró-reitorias também têm trabalhado essas questões, mas eu vou citar o exemplo da extensão em si, né? Toda e qualquer ação de extensão, seja o PBX, seja um programa de extensão, um projeto de extensão, ele precisa estar ligado a, no mínimo, uma meta e a um objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, a gente já tem esse mapeamento de como a gente está contribuindo para o alcance desses objetivos definidos pela Assembleia da ONU. E aí, nesse sentido, a gente vem trabalhando e isso vem surtindo alguns frutos. Primeiro fruto, que é a Unitins por 2 anos consecutivos, e a gente espera muito que seja, a gente está preparando todo o material para que no 3º ano consecutivo a gente seja certificado pelo selo ODS Educação. Então a gente já tem 4 ações dentro da Unitins, que não só são ação de extensão, tá? Mas que essas 4 ações já estão certificadas com o selo ODS de educação. Então a Unitins, ela abraçou essa causa e ela já é certificada por isso, por instituições internacionais. O que isso muitas vezes traz? Traz reflexões sobre sustentabilidade dentro da Unitins. Então a gente vem debatendo o tempo inteiro o que a gente está contribuindo para essa Agenda 2030. Há alguns dias atrás a gente estava em debate dentro da Pró-Reitoria, junto com a Pró-Reitoria de Administração e Finanças da universidade, o que a gente pode mudar dentro da Unitins para a gente contribuir ainda mais? Quais são as ações que a gente pode ter de gestão? Quais são as intencionalidades dos nossos eventos que a gente pode contribuir para a sustentabilidade? Utilizar material reciclado, utilizar materiais biodegradáveis, muitas vezes deixar de imprimir algumas questões. Então, tudo isso são políticas de dentro da universidade que vem surgindo com essa reflexão que a gente tem relacionado aos ODS que a Unitins abraçou. E, além de todas essas questões que são, essas ações que são desenvolvidas, a Unitins também ela tem uma comissão interna dos ODS que pensa, né, que faz algumas estruturações sistemáticas de como trabalhar os ODS dentro dos campos, dentro dos polos de educação à distância, dentro da própria reitoria e assim por diante. Então essa comissão interna ela está em constante reunião, em constante atividade para que a gente possa mapear essas questões relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente vai estar representado dentro da COP30
tanto pela gestão da universidade, quanto por representantes da comissão interna dos ODS e alguns representantes de projetos, de ações que são desenvolvidas aqui dentro da Unitins, que já vão apresentar resultados relacionados a essa questão apresentada pela ONU e abraçada pela Unitins. Um dos pilares da extensão é, de fato, a adesão da comunidade acadêmica. Eu gostaria que o senhor falasse como tem sido a adesão dos professores e dos alunos aos projetos de extensão da Unitins e se há incentivos ou programas específicos voltados para ampliar o engajamento da comunidade acadêmica. Ótimo. A gente tem, dentro da comunidade acadêmica, a gente tem perfis, né? A gente tem perfil de professor pesquisador, a gente tem perfil de professor extensionista. Então a gente vê uma adesão normal desses professores que têm um perfil extensionista. A universidade tem normativas que definem incentivos relacionados aos docentes de carga horária, né? E a gente tem o nosso programa, nosso queridinho, do qual esse podcast surgiu dele, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão. Qual que é a nossa ideia? Incentivar que os acadêmicos façam extensão, mas também incentivar financeiramente que eles tenham uma bolsa durante um ciclo, né, de um ano, para que eles possam ser incentivados. Além dessas ações, né, de carga horária docente, de bolsas de iniciação à extensão, a gente também tem alguns incentivos por legislação. Então, por exemplo, a curricularização da extensão é um motivo. Então, todos os cursos nossos, no mínimo 10%, eles têm que ter disciplinas curriculares de extensão. Isso faz com que a extensão realmente seja movimentada. A adesão junto à comunidade acadêmica do pessoal que já tem o perfil extensionista é fantástica. Então, a gente só tem evoluído nos resultados relacionados à extensão. E é interessantíssimo quando alguém que nunca teve contato com extensão universitária, que às vezes um aluno tem através das disciplinas curriculares de extensão, e aí eles retornam para a gente e falam: se eu soubesse que extensão era tão bom, eu já estava praticando, já estava desenvolvendo, já estava envolvida dentro de uma ação de extensão há bem mais tempo dentro da universidade. Então, eu, por exemplo, eu não tive a oportunidade de desenvolver ação de extensão dentro da minha graduação. Mas a gente consegue perceber no acadêmico, e eu falo com toda certeza que vocês, André e Matheus, vão ser profissionais diferentes porque tiveram contato com a extensão universitária. Então, isso transforma realmente o profissional que a gente está formando. E isso tem gerado bons frutos, né? Porque dentro da universidade, por meio dessa adesão, né, a gente tem gerado diversas ações aí relacionadas à saúde, né, aos direitos, agricultura familiar, bem-estar, enfim, são várias ações que a universidade, aliado a todo esse processo, ela tem desenvolvido e contribuído e fortalecido nessa prática dentro da universidade. Só lembrando também, eu estava esquecendo, às vezes é tanta coisa que acontece dentro da extensão universitária que às vezes a gente vai esquecendo, mas é importantíssimo salientar o apoio incondicional da nossa autogestão, da reitoria da universidade e da nossa pró-reitoria de extensão. A gente tem, por exemplo, todo ano alguns eventos, né? Eu vou citar dois aqui, que é a Semana de Direitos Humanos e o Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão, que além de todo o fomento que a gente dá de bolsas para os acadêmicos, a gente ainda premia em dinheiro para que esses alunos participem de eventos nacionais e internacionais. Então, os melhores trabalhos, eles são premiados dentro da universidade. Então, isso a gente vê também como um fomento para que os acadêmicos realmente desenvolvam ações de qualidade, né? Ações que realmente impactem socialmente a comunidade, o território onde eles estão. Então, é importantíssimo salientar esse apoio incondicional que a gente tem dentro da Universidade Estadual. E que bom, né, que a Unitins ela pensa dessa forma, porque além da disponibilidade dos docentes,
nós temos uma gestão que pensa, né, com esse mesmo propósito e nos incentiva, né, e dá esse incentivo que a premiação, além do aluno ter as possibilidades de bolsas, né, e outras possibilidades dentro da universidade, a universidade vai lá e ainda fala, ó, se você realizar e causar um impacto muito positivo, nós ainda daremos uma premiação para motivar esse aluno, motivar esse professor a continuar desenvolvendo essas ações dentro da universidade. E é importantíssimo a gente lembrar de outras questões, né? Eu já vou lembrando aqui a memória às vezes vai vindo com o tempo, né? A universidade tem algumas políticas também de permanência que saem da Pró-Reitoria de Extensão, Justamente. Cultura e Assuntos Comunitários, de auxílios, permanência para os acadêmicos da universidade. Então, é uma universidade pública, mas a gente entende que alguns dos nossos acadêmicos, eles necessitam de auxílio a mais para que possam continuar no ensino superior. Então, a universidade também tem esse pensamento e tem programas que fazem esse auxílio. E a gente também tem as festas, né? Uma das grandes festas nossa é os Jogos Internos da universidade, onde a gente congrega inicialmente nos campos e depois a gente congrega lá na fase estadual os acadêmicos para as práticas de esporte. Então, há uma competição saudável, uma festa muito forte, muito grande, que vem se consolidando com o tempo. E que fomenta a saúde e bem-estar, não é só uma brincadeira, justamente. Né? Então, essa festa que a gente traz todos os nossos atletas para a fase estadual do GIUNE, com o tempo a gente tem percebido que também transforma alguns alunos que estão envolvidos na extensão, que estão quase formando. Gente, eu preciso ir para o GIUNE, porque é a única atividade de extensão que eu ainda não fui. Então, ela vem se consolidando com o tempo dentro da universidade. E a gente realmente fica muito feliz com os resultados que isso traz como um todo, né, para a comunidade acadêmica. E são ações que, além de colaborar com a permanência, né, ela também consegue trazer de volta esse egresso. Então, nós temos casos em todos os campos de egressos que retornam para uma segunda graduação por conta dessas ações que a universidade desenvolve. Então, é um processo muito lindo, assim, de ver. E a universidade ainda tem programas de Bolsa Atleta para os atletas de alta performance que realmente disputam competições nacionais, às vezes internacionais. A Unitins também tem esse programa de incentivo aos atletas de alta performance. A extensão é movimento, né, Fredson? A Pró-Reitoria ela tem realizado diversas visitas aos campos. Isso indica e demonstra o apoio irrestrito da autogestão na reitoria, né? Então, dentro da reitoria nós temos a pessoa do reitor, o professor Augusto, a professora Darlene, que são profundamente comprometidos, assim como todos os servidores de todas as áreas da Unitins, não apenas com ensino, mas também ensino, pesquisa e extensão sempre, né? Não tem como separar esse processo, né? Tanto que é o tripé da educação do ensino superior. Como tem sido essa experiência de busca e de aproximação, porque já somos próximos, mas de uma aproximação mais presencial, tendo em vista a territorialidade do estado do Tocantins, da distância entre os campos, né? E considerando, e aqui agora falando sobre Dianópolis, né? Considerando o nosso novo campus e a sua infraestrutura, vocês enxergam potencial no desenvolvimento de novos projetos de extensão na região sudeste do Tocantins? Eu já vou dizer, professores, vocês percebem, eu falo com muita alegria desse tema, eu já vejo assim, férias no campus, a comunidade indo para lá, esportes dentro do campus, cultura musical, teatral dentro do campus, para atrair, não só agregar ainda mais e aproximar nossa comunidade acadêmica, mas, sobretudo, trazer as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade
de estarem na Unitins, né, de terem alguém da sua família realizando o primeiro curso superior, né? E como vocês veem tudo isso? Respondendo à primeira pergunta, né, nós sabemos que a agenda da reitoria da Unitins, ela é bem dinâmica e nós, pró-reitores e toda a equipe de extensão, quando nos direcionamos para essas visitas aos campos, para reafirmar esse compromisso da universidade, para trazer também essa representação da reitoria para os campos e dizer, nós estamos aqui, nós queremos construir juntos, nós queremos entender quais as necessidades desse território e fazer esse trabalho coletivo e estimular também. Então, essas visitas, e que bom que nós estamos hoje nesse podcast, dando voz e levando essa comunicação para outras pessoas, né, que nós não conseguimos ter esse acesso aqui presencial. Para trazer esse estímulo mesmo, mostrar a força da extensão, mostrar esse papel da universidade e nós não temos dúvidas nenhuma que a ampliação do campus de Higienópolis, né, para uma estrutura maior, que muito em breve, né, ela será inaugurada, nós não temos dúvidas de que isso vai aproximar ainda mais a universidade da comunidade, vai trazer essa comunidade para dentro, né, da instituição e vai ampliar também as possibilidades de ações. E eu tenho certeza que o nosso docente, o nosso estudante, ele vai se sentir muito mais valorizado e motivado para pensar mais sobre as demandas dessa sociedade, e vai encontrar outras possibilidades de resolver, né, como que a gente pode resolver esse problema. E aqui na região sudeste tem várias demandas, né, que o campus e a Unitins ela pode subsidiar e contribuir. Então é uma região que é muito forte na agricultura, no turismo, na religiosidade. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Enfim, fora as outras demandas, né? O próprio comércio local tem muitas demandas e essa nova estrutura ela vai dar outra vida, né? Vai trazer mais energia para fortalecer essa extensão. A gente acredita que dentro a estrutura que a Pró-Reitoria tem, né, dentro da nossa capital, Palmas, a gente fica lá e às vezes recebendo os relatórios e às vezes os relatórios são relativamente frios, né? O papel, a escrita é fria em si, né? Quando a gente vem para dentro do campus, que a gente tem contato com os alunos, contato com os professores que desenvolvem extensão, contato com os coordenadores de curso para tentar entender melhor as especificidades de cada região, a gente acredita que a gente pode tornar a extensão com resultados ainda maiores do que a gente já tem. Por quê? Porque aí a gente entende como é que está sendo executado na ponta. A gente não pode, de lá, a gente definir algumas questões para os campos sem entender a realidade dos campos. Então a gente está aqui também num papel de entendimento de como acontece em Indianópolis, quais são as dificuldades principais encontradas, o que vocês realmente gostam de trabalhar, como que gostam de trabalhar, né? Que horas que o professor está aqui no campus. Ontem a gente estava conversando com o professor Danilo e ele apresentando, olha, a gente tem tais horários que a gente vem para cá. Então, essa dinâmica toda, quando a gente entende isso como diretoria de extensão, como pró-reitoria de extensão, como reitoria como um todo, a gente tem como direcionar melhor todos os nossos esforços para fazer realmente uma extensão de qualidade, né? Falando um pouco sobre o campus também, né? Além de toda essa visão que o professor Danilo tem de cultura, de esporte, desenvolvimento de novas atividades dentro dessa estrutura, ontem mesmo a gente já visualiza um aumento de infraestrutura para a região onde o campus está sendo inserido. E isso é papel da Unitins também, levar desenvolvimento, levar transformação para o território. Então, eu percebi em algumas conversas que onde não tinha infraestrutura, talvez não tinha planejamento muito rápido, né, muito a médio ou curto prazo
de chegar a determinadas infraestruturas para aquela região, já vai chegar porque o campus da Unitim está lá, porque precisa dar acesso a essa população dentro do campus universitário. Então, além de toda a extensão, o papel da Unitim de transformar o território também está sendo cumprido, levando infraestrutura para essa região. Sim, e aí, além de pensarmos a extensão, nós temos a certeza de que a nova estrutura ela vai possibilitar a melhoria da qualidade também do ensino, da pesquisa, porque vocês estarão aí num ambiente mais confortável, estarão mais próximos, porque hoje vocês funcionam em espaços separados, né? Então, vai mudar, né, essa dinâmica do campus, e eu tenho certeza que o impacto vai ser positivo em todas as áreas, né? Ensino, pesquisa e extensão. Agora, professores, encaminhando para a nossa fase de encerramento do programa, gostaria de agradecer pela presença dos senhores e pela conversa tão rica que tivemos a oportunidade de ter aqui. Os esclarecimentos como um todo sobre a extensão foi muito enriquecedor para nós e também será para o nosso público, nossa audiência. Gostaríamos que os senhores pudessem fazer as considerações finais para a gente dar encaminhamento ao nosso encerramento. Bom, inicialmente gostaria de agradecer e principalmente de parabenizar vocês pela iniciativa. A gente fica muito, muito feliz. Ontem eu estava olhando já os números de vocês, os resultados de vocês, então, em um curto espaço de tempo, né, se a gente for ver, tem 25% de execução do programa como um todo, né, do ciclo como um todo. Então, você já tem resultados fantásticos, né? A gente espera que esses resultados só melhorem daqui para o final do ciclo PBX, que tem uma continuidade. A gente sabe que a extensão, assim como praticamente tudo em nossa vida, tem ciclos, né? Mas que essa proposta de vocês tenha continuidade dentro do ambiente universitário. E convidar, né, toda a comunidade acadêmica para praticar a extensão, para vir nesse movimento que a gente tem dentro da extensão a realmente impactar socialmente o território onde vocês estão. Seja aqui em Indianópolis, seja nos outros campos, nos outros polos da Unitins, em outras instituições. A gente sabe que esse podcast vai chegar a outras pessoas de outras instituições também. Então, é um convite realmente que venha praticar essa forma de se aprender, essa forma de se impactar socialmente, que é a extensão universitária. E eu estou muito, muito feliz de ter participado aqui com vocês desse momento, desse diálogo tão tranquilo, né, tão leve a respeito de extensão universitária, que é o que a gente gosta de falar, né, independente da formação que a gente tem, a extensão universitária traz para a gente uma humanização muito forte, né? A gente tratou de alguns assuntos aqui extremamente importantes, por exemplo, a ideia dos ODS, né, de não deixar ninguém para trás. É isso, né? A extensão universitária, a questão de direitos humanos que a gente tratou, faz com que a gente realmente tenha a visão de que a gente está tornando a educação superior mais humanizada. Eu quero agradecer aos professores do campus de Indianópolis e também ao professor Danilo, que aqui representa todos os professores, a diretoria do campus, aos coordenadores e a todos os estudantes, servidores técnicos que nos receberam tão bem. Eu me senti muito acolhida. Vocês são muito receptivos, assim, então nós ficamos muito felizes com esse cuidado, né? Isso mostra o tanto que a Unitins, ela trabalha em sintonia, e isso fortalece o nosso trabalho e reflete positivamente também no campo, né, nas nossas ações. Eu fiquei muito feliz com a visão que a gente está percebendo dos nossos alunos e dos nossos professores acerca da extensão. Então, hoje o nosso professor, ele já entende que a extensão, ela não é mais uma carga extra, né, de trabalho, mas é uma possibilidade de causar um impacto social, de contribuir com a sociedade. E do mesmo modo o nosso aluno, ele já não está vendo mais a extensão como um trabalho a mais, né, como uma obrigação acadêmica, mas como uma possibilidade de crescimento pessoal e de contribuição também, né, de
a partir daquele conhecimento, ele também disseminar isso e colaborar com a comunidade, né? Transmitir todo esse conhecimento que ele detém para mudar realidades e causar esse impacto social que é tão importante, né? Para nós, enquanto universidade, e para a comunidade também. Então é só agradecer, fico muito feliz e espero que esse podcast aí inspire outras pessoas, né? E alcance muitas outras comunidades e outros estudantes e docentes também a continuarem levantando essa bandeira da extensão, porque ela é muito necessária. E quero aproveitar para agradecer à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Unitins pelo apoio constante dos projetos comunitários, transformando realidades e fortalecendo a presença da Unitins aqui junto à sociedade. E a você, ouvinte, eu quero continuar acompanhando o Código Aberto no Spotify, Instagram, YouTube, e onde seguimos dialogando sobre direito, com compromisso e desenvolvimento humano e social. É isso. Não vamos parar, chega cá, Bruno, vamos fazer a entrega. Por favor, venha cá também. Vamos fazer a entrega das canecas, dos kits. Está gravando, viu, aí? É pro nosso make-off. Gente, vocês são especiais, viu? Obrigado, viu, Bruno? Parabéns pelo trabalho aí. Obrigada. Por favor, André. Por favor, venha para cá também para aparecer na gravação. A Ana Clara é nossa coordenadora da Escola de Extensão, que é uma iniciativa também da gente levar cursos de extensão para a comunidade. Então, ela está à frente da coordenadoria de extensão e esteve aqui nessa visita nossa. Faz uma chamada aí, Ana Clara, para o pessoal submeter a proposta. Chamo vocês para submeterem a cursos. Vamos pegar aqui o microfone. Chamo vocês para proporem, né, cursos de extensão na Escola de Extensão aqui da Unitins. Uhul!